a ministração da palavra, e hoje eu não quero ir muito diferente do que nós falamos e ministramos aqui a respeito da aliança. E antes eu falei sobre ofertas de aliança que geram multiplicação, e agora eu quero falar sobre a aliança de multiplicar, e eu peço a atenção de todos, porque... Opa, som, teste. Amém? Som, teste. Ih, tá falhando isso aí mesmo? Pô, mas essa configuração tá melhor do que essa aqui. Se puder botar aqui, ó. Amém? Onde eu estava? Aliança, obrigado. E eu quero falar um pouco hoje sobre a aliança que nos faz multiplicar. E o texto está lá em Gênesis capítulo 17, no versículo 2. E nós já lemos ele nos dízimos e ofertas, mas eu quero fazer a leitura desse texto novamente, porque ele é importante para a entrega da mensagem a todos vocês. E ele diz assim: e firmarei a minha aliança contigo e te multiplicarei extraordinariamente. Amém? Nessa versão diz: e estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e muito te multiplicarei. Amém, amados? No início da caminhada de fé do nosso querido pai na fé, Abraão, Deus estabeleceu uma aliança, e aliança essa que tem como consequência uma promessa: multiplicação extraordinária. Amém? Multiplicação extraordinária, eu quero que vocês guardem isso, porque essa promessa, ela não estava baseada somente ou apenas em números ou propriedade material, mas essa promessa estava ligada a gerações, a legado e a uma influência espiritual. E em um tempo sobre o qual nós estamos vivendo hoje, de mudanças, de desafios, nós precisamos decidir nessa noite: vamos apenas sobreviver ou viver debaixo de uma aliança, essa mesma aliança que foi dada por Deus a Abraão, que vai gerar multiplicação. Amém? Então a multiplicação que Deus deseja para nós, ela vai envolver muito mais do que conquistas pessoais, mas ela está ligada a vidas transformadas, a discípulos sendo gerados e nações sendo impactadas. Eu quero ouvir um amém. E essa multiplicação, meus irmãos, ela é a consequência de uma aliança, e ela vai exigir princípios que precisam ser mantidos e honrados. Você pode abaixar, pode diminuir um pouquinho para mim o retorno? Nenhuma aliança nas Escrituras foi firmada sem compromisso, sem obediência e sem a submissão à vontade de Deus. Então, para que a gente possa viver essa promessa, eu preciso abandonar o individualismo, o orgulho e a resistência ao confronto. Preste atenção nisso, meus irmãos. Para que eu possa viver a promessa de Deus na minha vida, eu tenho que abandonar o individualismo, o orgulho e a resistência ao confronto. E eu preciso compreender que a aliança, ela exige mais do que palavras. Ela vai exigir de mim entrega, lealdade e permanência. Amém? Ela vai exigir de mim entrega, lealdade e permanência. Isso porque Deus trabalha com ordem, com honra e com hierarquias. O texto de 1 Coríntios 12, 28, ele vai nos dizer isso. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 28, ele vai dizer para nós: porque Deus designou para a sua igreja
primeiramente apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois os que realizam milagres e depois dons de curar, auxiliares, dirigentes e variedades de idiomas. Então esse texto, ele nos mostra que Deus estabelece pessoas e funções para o bom andamento, não somente da igreja, mas como um todo na sociedade. Nós estamos dentro de um templo, nós estamos dentro de uma igreja, e é claro, eu estou falando de fundamentos estabelecidos para uma regra de uma boa conduta dentro do templo, dentro do seio da igreja. Mas isso vale na sua casa com a sua esposa ou com o seu marido, isso vale para com a sua família, isso vale no seu trabalho, se você é um empresário, ou se você trabalha, é um CLT, ou você é um profissional liberal. De alguma forma, nós precisamos entender que a aliança exige de mim entrega, lealdade, permanência, e que Deus trabalha com ordem, com honra e com hierarquia. E por isso Ele estabelece padrões em 1 Coríntios 12, 28, para que a gente entenda como as coisas funcionam e como elas devem funcionar. Amém, amados? E tudo isso não para que eu possa dominar, me tornar um carrasco, mas para que haja uma responsabilidade de todos quanto ao andamento da fé, quanto à exposição da graça e da glória de Deus. Amém, amados? Então vamos lá. O que essa aliança vai trabalhar em mim? A aliança, como eu falei, ela exige obediência. Olha o que diz lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrificar. A obediência é melhor do que sacrifício. Então a verdadeira aliança com Deus, ela exige obediência acima de qualquer justificativa religiosa. Eu não faço isso porque eu quero me sentir bem. Eu não faço isso porque eu entrego o meu dízimo, eu trago a minha oferta, eu venho na igreja, eu sou um bom cidadão, eu estou cumprindo as regras, então eu mereço, então eu tenho que. Não, não é por conta disso. Não é uma justificativa religiosa, mas eu obedeço a Deus porque eu amo a sua palavra. Saul tentou substituir a obediência por sacrifício e perdeu o reino. A obediência não é sobre concordância, é sobre fidelidade. E muitas vezes, meus irmãos, nós obedecemos sem entender completamente por que eu estou obedecendo. Obedecemos porque confiamos no caráter de quem deu a ordem. E quem deu a ordem? Deus. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia, está lá em Gênesis 12. E qual foi o resultado disso? Deus fez dele uma grande nação. Noé construiu um grande barco, sem nunca ter visto chuva. E qual foi o resultado? Ele salvou a sua família e foi usado por Deus para reiniciar toda a humanidade. Pedro lançou as redes quando parecia irracional. Eu já lancei redes aqui, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro. Como é que chega uma pessoa e fala, lance a rede desse lado? Eu trabalho aqui há tanto tempo, eu conheço. Quem é essa pessoa para dizer, mas não, ele obedece. Mesmo sabendo que por várias vezes ele lançou a rede naquele lugar e ele não teve resultado. E qual foi o resultado de acordo com a obediência à palavra de Cristo? Uma pesca milagrosa e o seu chamado ministerial. Pedro, ele viu aquele barco se multiplicar tanto, que ele não só se abençoou, como ele abençoou muitos outros que estavam sem pegar peixe. Amém, amados? Amém? Então olha o que o texto lá em cima nós falamos. A aliança, esse é o texto da ministração de hoje. A aliança que me faz multiplicar. Então, a aliança de Deus
com Abraão, a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Pedro, fez com que eles tivessem as suas vidas multiplicadas. E eu estou falando só de coisas que acontecem dentro da igreja? Não, eu estou falando da vida de vocês que acontece lá fora. A aliança de Deus para nós não é para o nosso crescimento dentro daqui, desse lugar, dessas quatro paredes, não. A aliança de Deus e a sua multiplicação é para nós desfrutarmos lá fora, com os recursos que Ele vai nos dar, com a bênção que Ele vai nos dar. Quem crê nisso diz amém. Então a obediência, ela é uma semente invisível que sempre vai produzir frutos visíveis. Obedecer a liderança, a sua liderança, a minha liderança, os meus líderes, nem sempre é confortável, mas é proteção. Essa semana que se passou, nós recebemos um casal que foram os nossos primeiros discipuladores, os nossos líderes, e hoje são os nossos mentores. E eles passaram uma noite em nossa casa, e eles apontando os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que eu estava fazendo errado, aquilo que a minha esposa estava fazendo errado, nos dando uma direção, e aquilo doía, porque eu falava, cara, como é que eu não vi isso? Como é que eu não enxerguei desse ponto? Por que eu continuei errando dessa forma? E ele, como líder, falou, faz isso, você tem que fazer isso, e nem sempre é confortável, mas essa direção, por mais que é incompreensível às vezes, ela vai nos trazer proteção. Obedecer quando você entende é fácil, mas o desafio é obedecer quando parece irracional, ilógico. Quem obedece gera frutos, filhos obedientes, discípulos leais e um legado ministerial. Um discípulo, ou nem vou falar um discípulo, mas um crente desobediente, ele até se movimenta, mas ele não frutifica. Quantas pessoas estão dentro da igreja, seja uma igreja pequena ou uma macro-igreja, de pessoas que lá estão que não conseguem frutificar, não conseguem multiplicar. E eu não estou falando uma multiplicação de discípulos, não somente isso, mas uma multiplicação na sua vida. Vivem sempre na mediocridade, são medíocres, são médios, não conseguem avançar, não conseguem se estabelecer. Mas Deus está chamando uma geração, Deus está chamando discípulos que vão entender esse chamado da obediência e vão frutificar, vão multiplicar, vão crescer de acordo com aquilo que Deus está pronto a fazer. Um líder obediente passa por provações, mas sempre vai ver a colheita. Mais uma vez, eu não estou falando de questões religiosas, de questões, é uma palavra que, né, é bem parecido com religioso. Eu não estou falando só, pensa comigo, eu não estou falando dessas questões que envolvem só o universo da nossa casa, de igreja. Eu estou falando da nossa vida como um todo. Se você for chamado para ser um gerente, se Deus te deu a oportunidade para ser um gerente numa loja, se Deus te deu a oportunidade para ser um líder, uma líder na loja onde você está, na empresa onde você está, você vai passar por provações, mas você vai ver a colheita do Senhor. O discípulo que obedece à direção daquele a quem está direcionando, de um líder, mesmo em uma mudança difícil, vai colher resultados de um novo tempo. Uma esposa que caminha em obediência à palavra, mesmo quando o seu marido está distante, ela vai ver a salvação e transformação entrando dentro de sua casa. Nós vamos trazer um casal de líderes lá da Barra para estar ministrando o nosso próximo culto de casais. Seriam, né, os que viriam para cá, mas a gente já vai mudar para esses líderes, onde o testemunho dessa mulher, ela orou, se eu não me engano, por mais de 20 anos pelo marido, pela conversão do seu marido, ou 20 ou 30 anos orando pela conversão do marido. E hoje, ele é um diácono na casa, líder da rede de casais, estará aqui com a gente ministrando a palavra. Então eu preciso fazer o quê? Obedecer a palavra do Senhor. Um jovem que obedece
aos limites colocados por seus pais, ou pelos seus pais na fé, vai evitar feridas, vai acelerar sua maturidade e vai ser preparado para viver muito mais. Fala assim comigo: obediência gera frutos, gera discípulos, gera herança. Então, onde há obediência, há continuidade. Onde há obediência, há unção que vai se transmitindo de geração em geração. Onde há obediência, há autoridade espiritual verdadeira. Amém, amados? E não se trata de bajulação, não se trata de religiosidade. Deus honra aqueles que obedecem com fé. Deus honra aqueles que obedecem verdadeiramente. A segunda parte aqui é que a aliança, ela é confrontadora. Toda aliança verdadeira vai envolver o quê? O confronto. Porque ninguém amadurece sendo elogiado. Eu falei para vocês, o meu pastor chega, né? E fala: Wellington, você está errando nisso, você está errando nisso, você está errando nisso. Eu, caramba! Está falhando nisso, é por isso que você está assim, por isso que está acontecendo isso, por isso que você está tendo esse tipo de resultado. E o que eu faço? Pá, pá, pá. O confronto é parte essencial do cuidado de Deus. E Ele nos dá líderes não para nos agradar, mas Deus nos dá líder para nos formar. Deus te deu líderes para te formar, para te treinar, para te capacitar. O verdadeiro líder, ele não está esperando bajulação. O verdadeiro líder, ele quer formar e quer enviar esse líder, ele quer enviar esse discípulo para poder multiplicar nas gerações futuras. Olha o que diz lá em Provérbios 3, versículo 11 e 12. Vai abrindo aí enquanto eu bebo água. Essa água aqui é minha, é, né? Alguém já bebeu essa água aqui? Tem só um pouquinho? Foi eu, né? Ri não, Priscila. Priscila, você me conhece há 20 anos, você sabe, né? Olha o que diz Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Ué, tu não enxerga com óculos, não? Tu levantou para enxergar? Tcheninho, olha, você não é desse planeta não, cara. Você é de uma outra galáxia. Eu olhei assim e falei: o Tcheninho levantou o óculos para enxergar. O milagre está acontecendo, né, irmão? Então, toda aliança saudável, ela confronta para trazer cura. O confronto nos tira da zona de conforto e vai nos colocar no caminho de uma vida madura. E quem rejeita o confronto, rejeita o crescimento. Alianças verdadeiras, elas expõem as nossas falhas, não para nos envergonhar, mas para nos moldar e nos levar para o verdadeiro caminho da fé, o verdadeiro caminho do arrependimento. Foi o que eu falei aqui na semana passada, não, na última semana em que eu estava aqui, onde eu disse que quando a igreja, quando o apóstolo Paulo ele corrige, quando Jesus corrige, não é para expulsar as pessoas, não é porque odeia as pessoas, não. A correção é para trazer cura. A correção é como um bálsamo de Deus para a nossa alma, onde ela nos transforma e nos equipa para vivenciar o melhor de Deus nas nossas vidas. Amém, amados? Você pode aplaudir a Jesus Cristo por isso? A segunda questão aqui é que a aliança, ela vai exigir uma abertura e transparência. Um discípulo aliançado, ele não vai esconder suas lutas, mas ele vai permitir que líderes falem verdades difíceis. É como eu falei para vocês, chegar e ouvir do meu líder, ouvir do meu mentor, verdades que para mim é inconveniente, mas eu sei o quanto isso vai me ajudar a ver a minha vida totalmente transformada. Então a disposição de ouvir e mudar é o que vai diferenciar alguém que amadurece de alguém que apenas frequenta. Amém, amados?
Uma vez eu me juntei com um irmão da igreja e eu fiquei falando das coisas que eu eu não concordo com isso, acho que a liderança do meu pastor é assim, 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 assado, e acho que tinha que ser assim, 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 acho que ele está dando mole, eu acho que ele está dando mole nisso, acho que ele está fazendo aquilo errado. E eu fui falando, e essa pessoa, que para mim era uma pessoa de confiança, falou para uma outra pessoa o que eu disse para ela. E aí, vocês imaginam, essa pessoa que ouviu, falou assim, está falando do meu pastor? Não pode falar, eu vou passar isso para o pastor. Passou isso para o pastor. E aí o pastor me chama, eu todo serelepe pimpão, me chamou para comer uma pizza. Eu, caraca, o pastor me chamou para comer uma pizza. E sentado para comer uma pizza, ele rindo, pá. Ele falou, cara, eu quero falar um negócio com você, porque eu preciso falar isso, porque eu te amo. Mas isso vai ser muito difícil para eu falar, mas é necessário, porque eu gosto muito de você, eu confio em você, acredito em você, mas o que você fez, quando ele falou o que você fez, a pizza prendeu aqui, ó, eu agora não engulo mais, é melhor morrer, né, para ouvir o resto. E aí ele falou, olha, é verdade que aconteceu isso, aí eu falei, é verdade, eu assumo, não culpo quem falou, a responsabilidade é toda minha. Porque eu já fui desmascarado, né? Falei, olha, é minha responsabilidade. E eu não vou atribuir culpa a ninguém. Eu não deveria ter feito isso. E aí ele faz, humildemente, uma linha do tempo da história da vida dele e o porquê que naquele momento e naquela fase ele estava tomando aquele tipo de atitude. E aquele confronto foi tão vergonhoso para mim que sem brincadeira, a pizza parecia pedra. Cara, nossa, por que eu fui fazer isso? Cara, era só sentar com ele, era só trocar uma ideia com ele. E, muito pelo contrário, eu fiz um outro caminho. E esse caminho acabou machucando a minha relação de aliança com o meu pastor. Mas, pela graça de Deus, esse confronto me trouxe reparação, me trouxe arrependimento, e eu pude ver nas palavras dele o amor de Jesus pela minha vida, a graça e a misericórdia, para que nunca mais eu pudesse repetir aquele erro. Amém, amados? Natã confrontou Davi após o pecado de Batseba, segundo Samuel capítulo 12. E qual foi o resultado? Davi se arrependeu, foi restaurado e continuou o seu propósito. Paulo confrontou Pedro publicamente pela hipocrisia, lá em Gálatas no capítulo 2. E qual foi o resultado disso? A preservação da verdade do evangelho. E Jesus, coitado do Pedro, né? Confrontou Pedro, mais uma vez aqui, ao dizer, para trás de mim, Satanás. Né? Mateus 16, versículo 23. E qual foi o resultado? Pedro foi ajustado e permaneceu como líder da igreja. Então o confronto pode doer, mas salva. A ausência do confronto pode parecer paz, mas ela vai produzir ruína. Se talvez aquele pastor não viesse conversar comigo, ou se aquele menino não tivesse falado com o pastor, aquilo que eu falei iria virar de fato uma grande bola de neve, e eu poderia acabar com a vida do pastor, eu poderia acabar com a igreja por conta de um comentário do qual eu achei que o pastor estava errado pela forma que ele estava liderando, porque eu achei que eu era um bom líder e eu não era um bom líder, porque ali eu estava mostrando um desvio de caráter. E aí a gente vai para a próxima etapa. Nós falamos aqui, toda aliança saudável confronta para curar, depois a aliança exige abertura e transparência, e agora honrar os líderes também é honrar a Deus. Deus escolheu trabalhar através de pessoas. Desonrar líderes é desrespeitar a estrutura espiritual que ele estabeleceu, tanto uma estrutura eclesiástica, como também uma estrutura de liderança governamental. Romanos capítulo 13 fala sobre isso.
se eu desrespeitar as autoridades, se eu confrontar as autoridades, se eu cometer um pecado contra as autoridades. Então, honrar os líderes é honrar a Deus. Amém? Uma vez eu ouvi um pastor sentado numa mesa, conversando comigo, e ele dizia o seguinte: Wellington, eu quando comecei a fazer o evangelho lá na cidade, pode ver para mim se ainda está filmando. Eu fui pregar, entrei com o evangelho lá na cidade, e um pastor começou a me perseguir. E era o pastor mais tradicional da cidade, um pastor mais antigo. E ele começou a me perseguir, e eu não sabia por quê. Mas eu estava entendendo que a minha igreja começou a crescer, e isso, de alguma forma, trouxe para ele um juízo de que eu estava roubando as suas ovelhas. Mas eu marquei uma reunião com esse pastor, ele era o pastor mais antigo da cidade. Eu sentei na mesa com ele, eu descobri por meio da igreja que ele gostava de relógios. E eu dei para ele um presente, eu comprei para ele o melhor relógio que eu podia comprar. E eu falei: pastor, esse presente eu estou dando em honra por tudo que o senhor fez pela cidade. Todas as coisas que o senhor fez por aqui. E o fato da minha igreja estar aqui nesse lugar, nós estamos colhendo aquilo que o Senhor plantou. Olha que sabedoria. Ele poderia entrar no YouTube e dizer: nossa, o pastor está me perseguindo, aquela liderança está me perseguindo. Não, muito pelo contrário. Ele simplesmente, ele quebra aquela ação, dando-lhe um presente e dizendo: eu honro o Senhor pelo trabalho que o Senhor fez nesse lugar. E sabe o que aconteceu? Ele ganhou o coração. Ele ganhou o coração daquele pastor e eles viraram amigos. Então não existe discipulado sem correção, e não existe paternidade na fé sem exortação. Então o jovem que ouve a correção sobre um namoro errado, ele vai evitar anos de sofrimento e vai colher uma vida emocional saudável. Um líder que aceita ser confrontado sobre a sua vaidade, orgulho e teimosia, vai encontrar espaço para crescer e liderar com humildade. E um discípulo que leva a sério o confronto sobre a sua frieza espiritual, ele volta ao altar e vê a sua vida reacender novamente. Amém, amados? Você pode aplaudir a Jesus Cristo por isso? A aliança confronta porque ama, ela corrige porque acredita, e ela aperta porque prepara. Se você foge de toda a correção, talvez ainda não tenha entendido o que é aliança. Quer falar sobre correção? Conversa com a Odete. Meu Deus, ela fala, eu costumo dizer que ela é a melhor psicóloga do mundo, porque ela teve o cliente mais pesado de todos. Ou mulher para me corrigir. E sempre me ajustando, de um lado, de outro, de um lado, de outro, de um lado, de outro. Era cor para cá, cor para cá. As mulheres sabem bem disso, né? Sabe fazer isso melhor do que os homens. Então é isso, a correção. A aliança confronta porque ama, corrige porque acredita, e ela aperta porque quer te preparar para voar. E a outra situação da aliança é que ela passa por perdas e ganhos. Filipenses 4, versículo 11 e 13, diz assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é ter pouco, e sei também o que é ter em abundância. Fala comigo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então a verdadeira aliança, ela não é medida por bons momentos, mas pela fidelidade no tempo de dificuldade. Nós estamos como igreja passando por um tempo de dificuldade. E esse é o momento em que nós somos testados na nossa fidelidade. Quem vive aliançado com Deus e com pessoas, ela vai entender que nem sempre haverá estabilidade, mas sempre haverá sustentação. Uma vez eu ouvi um pastor dizer assim: eu não tenho paciência com as pessoas, porque uma hora
as minhas ovelhas, aí já é errado, porque fala que as minhas ovelhas, porque tem uma coisa que dói meu ouvido, é alguém falar que a igreja, as pessoas são ovelhas de alguém. Vocês aqui não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas do bom pastor. Eu só tenho a responsabilidade de cuidar de vocês e ser um bom exemplo, porque ai de mim se eu não me tornar. Mas enfim, a pessoa dizia, não adianta, porque a ovelha, ela vai vir aqui, ela diz que te ama, daqui a pouco ela encontra um aprisco em outro lugar. Então eu não ligo para as pessoas, eu não estou nem aí para as pessoas, meu Deus, como deve ser difícil ser pastoreado por uma pessoa dessa. Eu que não confio em ninguém, então não pastoreia, então não vira líder. Eu não confio em ninguém. Eu vou te dar uma oportunidade para ser líder aqui na empresa. Claro que eu aceito. Não aceita. Se não confia em ninguém, se tranca no quarto, fica lá dentro. Compra um monte de cachorro, ou adota um monte de cachorro, gato, periquito, papagaio, bota dentro de casa e confia neles. Acabou, está resolvido o problema. Amém? Mas aqueles que vivem aliançados com Deus, vai ser sustentado pela palavra. Toda aliança vai enfrentar fases difíceis. Casamentos, sim ou não, vão passar por dias escuros, perdas, doenças, choque de expectativa. E só permanece aqueles que honram a aliança, não o momento. Casamento vai passar por crise, gente. Aos que vão casar, o casamento de vocês, por melhores que vocês sejam, vão passar por crises. Aos que estão casados, vão passar por crise. Quando você achar que terminou uma, vai começar outra logo em breve. Isso não tem a ver porque você é feio, porque ela é feia, porque você é chato, porque ela é chata. Isso tem a ver com o que Deus está preparando você. Ministérios vão enfrentar desertos, falta de recursos, injustiças, perseguições, crises, mas aqueles que permanecem firmes vão ver a recompensa no tempo certo. É por isso que eu acredito na igreja do Senhor Jesus, porque nós estamos passando e vamos passar por todo tipo de violência, por todo tipo de perseguição, mas vamos permanecer firmes, porque nós veremos a glória do Senhor. As células, os discipulados vão enfrentar decepções, é o que eu falei aqui. Eu vou me decepcionar com as pessoas, vocês vão se decepcionar com as pessoas, vocês vão se decepcionar com seus discípulos, com atrasos no crescimento do discípulo, da discípula, falha no caráter. Todos nós vamos passar por isso. Aquelas pessoas que vão começar a te seguir na célula, aquelas pessoas que vão começar a estar do teu lado, um dia ei, deixa eu falar uma coisa, vou te ensinar uma coisa. Se ninguém te disse isso, eu vou te dizer, nem todo mundo que diz, eu te amo, vai te seguir até o fim. Se você pegar a história dessa igreja do início até aqui, vocês vão ver quantas pessoas subiram no altar, diziam que amavam, diziam que honravam, e de repente estão vivendo as suas vidas. Outros já estão no mundo há muito tempo, desfrutando tudo aquilo que o diabo pode lhes dar. Nós vamos sentir decepções, mas a aliança nossa com Deus vai continuar crescendo. Porque a minha aliança não é com homens, a minha aliança é com o Senhor. E a aliança, ela vai nos ensinar a permanecer e não a recuar. Amém, amados? Então, quem vive por conveniência, abandona quando não se sente mais satisfeito. Não estou mais satisfeito. Essa casa não é mais legal para mim. Esse ministério não é mais legal para mim. Essa empresa que eu estou não é mais legal. Então, eu vou procurar uma outra casa. Eu vou para um lugar onde eu vou me sentir bem. Isso não é alguém que está aliançado, é a mesma coisa. Eu, como marido, chegar para minha esposa e falar, eu já não estou me sentindo bem com a Odete. Ela está, sei lá, ela não veio comigo para Juiz de Fora, me deixou sozinho, ai meu Deus. Né? Ela me deixou sozinho, não estou mais satisfeito, eu vou abandonar, eu vou dar um chute na minha esposa, porque ela não me merece, ela não merece o meu amor. Porque a minha esposa me deixou sozinho. Vim sozinho, aliás, sozinho não, né? Eu e o apóstolo Paulo na carta aos Romanos falando comigo, ouvindo Romanos de 1 até o 16, durante toda a estrada. Quem vive por aliança, permanece quando dói,
permanece quando perde, permanece até que o céu se manifeste novamente. Amém, amados? José foi traído pelos seus irmãos, vendido, preso injustamente, mas permaneceu em aliança com Deus. E qual foi o resultado? Governo, honra e restauração de toda a sua casa. Ah, mas me perseguiram. Dane-se se te perseguem, continue firme a tua aliança com Deus. Ruth ficou viúva, perdeu sua segurança, mas escolheu aliança com Noemi e com o Deus de Israel. E qual foi o resultado? Ela se casou com Boaz e entrou na genealogia de Jesus. Quem era Ruth? Ah, Ruth era uma viúva, era uma mulher qualquer. Quem é Ruth? Ela casou com Boaz e entra. Você imagina a história sendo contada. Jesus sofreu abandono, Jesus sofreu traição, Jesus sofreu a dor, Jesus foi para a cruz, mas permaneceu fiel até o fim. Qual foi o resultado? Salvação eterna e exaltação acima de todo nome. Um casal aliançado não desiste do casamento porque atravessa a crise financeira ou emocional, porque eles sabem que a aliança é maior que o problema. Um discípulo aliançado não abandona o seu discipulador porque foi confrontado ou não teve uma expectativa atendida. Ele sabe que a aliança não é feita para ser trocada por algum outro tipo de preferência. A aliança verdadeira, ela continua. Eu nunca enxergo esse mouse. A aliança verdadeira continua, mesmo quando não há ganhos imediatos. Ela entende que os ganhos mais preciosos vêm depois das perdas dolorosas da vida. A aliança não é sobre conveniência, ela é sobre permanência. Eu decidi permanecer com a minha esposa, eu decidi permanecer nesta casa, eu decidi continuar nesse trabalho, eu decidi continuar com este sonho, eu decidi cuidar, eu decidi amar, eu decidi ir, eu decidi ficar. Se isso faz parte da tua aliança com Deus, então continue nela, porque no final você vai ver a glória do Senhor. A aliança também, ela independe da idade ou posição social. Lucas 2,47 vai mostrar para nós que Jesus, ainda criança, surpreendia as pessoas com sabedoria. Samuel, Josias, Davi e tantos outros homens foram levantados jovens, porque a aliança é para quem está disposto, não para quem é experiente. A aliança é para quem está disposto. Tem muita gente experiente que não tem nada, só tem a experiência. Mas aqueles que estão dispostos a viver uma nova fase, um novo tempo, um novo momento, eles vão ser tocados por Deus e experimentar aquilo que os experientes ainda não vivenciaram. Mas a aliança também ela vai alcançar os ricos. Cadê os ricos dessa casa? Diz amém. Ah, glória a Deus. Lucas 19, quando ele vai encontrar Zaqueu. E pobres como os discípulos, lá em Lucas capítulo 6. Então Deus não vai fazer acepção de pessoas, mas Ele espera que todos tenham a mesma fidelidade na aliança. E qual é a aliança? É a aliança com a palavra, a aliança com Ele. E a aliança vai gerar multiplicação verdadeira. Gálatas 3, versículo 15, diz assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez confirmada, ninguém a anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que até nas alianças humanas, quando firmadas com verdade, há fruto, continuidade e herança. Brother, eu escolhi caminhar contigo, eu escolhi ser teu amigo, eu quero estar junto contigo. Essa é uma aliança, ela foi firmada. Se você lançou a tua palavra, ela foi firmada. Então nós devemos ser fiéis até o fim. No reino de Deus, essa verdade ela vai se intensificar. Onde há alianças com Deus e com líderes, há multiplicação legítima e duradoura. Um pastor que é aliançado com a sua liderança, ele não vai apenas cuidar dos cultos, vai pregar só os cultos, mas ele vai gerar, a preocupação dele é gerar discípulos,
Formar líderes que vão estabelecer a visão que permanece após a visão dele. Não é sobre o pregador, não é sobre o pastor, é aquilo que o líder vai deixar. Um casal em aliança verdadeira não vai morar junto apenas. Eles vão construir uma família, eles vão educar filhos. Filhos humanos, com propósito, e vão deixar uma herança espiritual. Amém? Crente não é mãe de pet, nem pai de pet. Nem mãe reborn, nem pai reborn. Isso não é de Deus, mas isso é do diabo. Deus te chamou para gerar filhos e filhas, sejam eles humanos do teu sangue ou filhos na fé. Quem crê nisso, aplauda Jesus Cristo e dá glória a Ele. Hashtag ponto falei. Para um líder de célula ou para um discipulador que honra a sua aliança com Deus e com a visão da casa, ele vai gerar outros discípulos. Ele vai gerar novos líderes. E ele não vai centralizar poder, mas ele vai transbordar a unção de Deus. É por isso que muito em breve nós vamos ter, bombando sobre nossa cidade, células, porque vocês vão ver essa multiplicação, essa unção de Deus sendo derramada sobre suas vidas. Sem aliança, há ajuntamento. Com aliança existe povo. Um ajuntamento pode ser grande. Tem muita igreja que virou ajuntamento. Só tem barulho. Só impressiona pela beleza, pelo status. Mas é frágil. Qualquer vento vai dispersar as pessoas. Qualquer vento. E isso eu pude ver com os meus olhos nos últimos 2 anos. Eu pude ver o quanto que uma igreja barulhenta, grande, cheia, impressionante, vem um vento, leva um monte de gente dispersado porque não tinha uma aliança. Um povo aliançado vai permanecer, ele vai suportar crise, vai lutar e vai permanecer unido pela missão e pelo propósito. Até que a última granada exploda, até que a última luz apague. Eu quero ser o último. Se for a vontade de Deus, eu sou o último a sair. Amém? O último a entender que o meu propósito ali encerrou e terminou. Não tem problema encerrar ciclos. Nós podemos encerrar ciclos. Amém? Se um dia você quiser encerrar ciclo na tua congregação, isso não é dificultoso, isso não é pecado, mas você precisa entender que ao encerrar esse ciclo, você precisa deixar um legado. Amém? Você precisa deixar um legado. Porque aí todos vão entender que Deus te direcionou para um outro lugar. Agora, se você sai da tua congregação por sair e ainda culpa a Deus, falando, ó, Deus, eu acho que Deus está me levando para cá, eu acho que Deus está me direcionando para lá. Se você assim o faz, você está mostrando o quanto que a sua liderança é fragilizada, porque você esteve acostumado e mal acostumado com uma igreja grande, barulhenta e impressionante. Deus está procurando pessoas com aliança. Jesus não teve um templo. Jesus falou para os discípulos, não tem nem onde botar a cabeça. Se vocês querem me seguir, vão embora. Mas, ó, é uma vida sem rumo. Eu tenho uma missão. Amém, amados? Então, o povo aliançado permanece, vai suportar crise, vai permanecer. Sem aliança, há seguidores. Com aliança, nós teremos filhos. Seguidores vão embora quando muda a direção. É ou não é? Fala para a galera que trabalha com rede social. Você trabalha com rede social, qual é a tua persona? Quem é a galera que você quer trabalhar? Ah, eu quero trabalhar com o público X, que vai ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Então você vai trabalhar de acordo com essa identidade. Assim ou não é, Douglas? Você vai trabalhar em cima dessa identidade. Se você vai falar sobre festas, não fala de política, não fala de previsão do tempo, não fala de nada religioso. Você vai falar sobre isso, porque você quer alcançar esse público. Aí o que acontece? De repente você fez um story, você estava lá e você mostrou alguma coisa, fez alguma coisa que não tem a ver, você começa a perder o quê? Os seguidores. Por quê? Seguidor não tem aliança contigo. Jesus teve uma multidão e quando ele falou a verdade, ficou só alguns discípulos. O que ele falou para Pedro? Pedro, você quer fazer igual aos outros? O que Pedro falou? Para onde eu vou? Só o Senhor pode me confrontar de verdade.
Só o Senhor que me confronta, só o Senhor que me ensina a instrução certa para caminhar. Então, seguidores vão embora quando a direção vai mudar, quando são confrontados, quando são contrariados. Eu já falei aqui, eu confrontei uma vez um irmão que já estava indo para o 4º casamento. Eu falei, você errou no primeiro, não deveria casar no segundo, não deveria estar casado no terceiro e muito menos deveria estar se preparando para casar no 4º. Ele sai da igreja, diz que Deus direcionou ele para sair da igreja e aí ele manda uma mensagem para mim, que até hoje tem gravado, e ele diz que ele sempre teve um incômodo espiritual com a minha pessoa, porque ele sempre soube que havia um encosto na minha vida. Tudo bem, ele é um seguidor, não é meu discípulo. Porque filhos permanecem, mesmo quando não entendem. Filhos vão herdar, filhos protegem, eles servem. Amém, amados? Eu estou falando isso, mais uma vez, não é uma questão só da igreja. Isso é no teu trabalho, na tua empresa, no lugar onde você estiver. Cuidado com as pessoas que você está formando. Cuidado com os teus funcionários. Cuidado com os teus clientes. Cuidado com quem está atendendo os seus clientes. Porque você precisa gerar pessoas de confiança. Porque se não adianta você ter 1 milhão de seguidores no Instagram e você viver escravo de não poder falar nada nas redes. O meu sócio, ele fala comigo, Hélio, você tem que saber o que você vai falar. Eu falo, não dá, tem hora que, meu irmão, eu quero falar de política, não adianta. Não adianta, eu vou falar de política, me incomoda, porque isso tem a ver com a minha dor. Não adianta tentar me calar, eu vou falar. Mas então, você tem que estar preparado. Eu falei, eu estou preparado. Dane-se, fazer o quê? Então é isso aí, acabou. Paulo chamou Timóteo e Tito como filhos da fé, porque não eram apenas discípulos, eles eram frutos de uma aliança profunda. Amém? Então Jesus pregou para multidões, mas investiu em 12. Um deles traiu Jesus, mas os outros formaram a base da igreja. Por quê? Porque a multiplicação do reino não acontece com quem apenas ouve, mas com quem anda em aliança. Não é só por quem ouve, é por quem tem uma aliança. Amém, amados? Eu quero concluir dizendo que Deus prometeu a Abraão uma multiplicação extraordinária. Mas essa promessa foi antecipada por uma aliança. Hoje Deus continua buscando homens e mulheres de aliança. Pessoas que não apenas frequentam a igreja, mas permanecem na palavra. Pessoas que não apenas seguem, mas obedecem. Pessoas que não apenas começam, mas vão concluir a carreira com fidelidade. E o Brasil está debaixo de um grande mover de Deus. Mas somente aqueles que estão debaixo dessa aliança vão participar da verdadeira herança do Senhor. Amém, amados? Amém? Amém? Você pode aplaudir a Jesus Cristo por isso? Aleluias. Eu quero terminar fazendo algumas perguntas para vocês. Você está apenas próximo de Deus ou realmente está aliançado com Ele? Eu não estou falando para você ter uma aliança com a igreja Bola de Neve, porque isso é fácil, é comum. Eu não quero que você tenha aliança com a Bola de Neve. Eu tenho um compromisso com a igreja Bola de Neve. Eu tenho um compromisso com a instituição Bola de Neve, mas eu tenho uma aliança com o Senhor. E a minha aliança com Ele faz eu permanecer onde estiver que estar, porque eu sei que a glória dEle vai se manifestar, seja aqui, seja na minha casa, seja no banheiro, seja na empresa, onde eu estiver, a glória do Senhor há de se manifestar àqueles que têm uma aliança. A outra pergunta que eu faço é: você obedece por conveniência ou por temor ao Senhor? Porque aqueles que temem, Provérbios 1, versículo 9, vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temer ao Senhor? Já falei 500 vezes aqui. Temer ao Senhor é fazer aquilo que é correto. Está na palavra? Vou seguir e vou fazer. Não está na palavra?
eu temo ao Senhor, porque eu sei que a correção virá, eu sei que Deus vai me corrigir, eu sei que Deus vai... ao invés de eu querer ser corrigido pelo Senhor, por que eu não obedeço a palavra? Por que eu não sigo os seus preceitos? Você honra aqueles a quem Deus colocou sobre a sua vida, ou questiona a autoridade que vem do céu? Hoje é o dia de nós renovarmos as nossas alianças. E eu creio que Deus está pronto para multiplicar a sua igreja. Eu creio que Deus pode nos dar uma vida de maneira extraordinária. E você pode tomar essa decisão, assim como eu também posso tomar essa decisão. Eu quero uma multiplicação extraordinária. Eu quero multiplicar discípulos, eu quero multiplicar discípulas, eu quero ver homens e mulheres crescendo como líderes dentro da igreja. Eu quero trabalhar para que homens e mulheres cresçam na sua atividade profissional, sendo os melhores profissionais da cidade, sendo convidados pela prefeitura, sendo convidados por grandes multinacionais, sendo convidados por grandes players de negócio, para que vocês possam demonstrar a glória do Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei, eu tenho medo. Tem aliança com o Senhor, realiza aquilo que Ele te chamou para fazer. Não tenha medo, porque no tempo certo você estará em mesas que você jamais imaginou estar sentado. Nós vivemos isso aqui. Eu escutava Cristafari demais. Eu jamais imaginei que eu estaria sentado com os caras, almoçando com eles. E eu não sei quantos anos atrás, 6 anos atrás, quem me lembra aí? Quanto tempo atrás foi isso? Uns 7 anos atrás, Cristafari vem à igreja e eu sento à mesa com eles. E não somente isso, várias pessoas da igreja tiveram a oportunidade de estar com eles naquele momento. Por que eu estou dizendo isso? Que nós nunca sabemos o que vai acontecer amanhã, mas aquilo que eu sonho, aquilo que eu vejo, aquilo que eu quero ver acontecer, eu sei que se estiver debaixo do propósito do Senhor, e estiver de acordo com a aliança que eu tenho com Ele, vai acontecer, amém? Não importa o tamanho da pessoa, a riqueza da pessoa, o status da pessoa, isso para Deus não é nada. Se Deus tiver de te colocar assentado para aconselhar esse tipo de pessoa, essas pessoas, Ele vai fazer, porque a glória dEle vai se manifestar em qualquer lugar. Amém? Então não tenha medo de pensar que você é pequeno demais. Não se coloque pequeno demais. Entenda que você é pequeno diante do Senhor, que vai te fazer crescer e crescer e crescer de acordo com a tua aliança com Ele. Quem era Abraão? Quem era Abraão? Você não sabe quem era Abraão até o dia que Deus o chamou e firmou uma aliança com ele e viu o resultado dele. Nós somos o resultado de Abraão, do pai da fé. Nós somos o resultado da obediência daquele homem. Nós somos o resultado... Quem era Noé? Quem era? Quem seria Noé se ele não fizesse aquele barco? Mas por meio de Noé, nós estamos aqui. Porque se ele não resolvesse não obedecer, Deus iria destruir tudo. Se ele não fosse um homem justo naquele tempo, Deus iria destruir tudo. Então entenda, não é o teu tamanho, não é quem você é, não é se você é isso, se você é aquilo, é que se você tiver uma aliança com Ele, se você confiar no Senhor, entregar a Ele o teu caminho, Ele vai fazer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Aleluias. Glória, glória, glória a Deus. Amém, amados? Aleluias. Pai querido e amado, nessa noite, diante da Tua palavra, eu coloco a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite. E manifesto o desafio que temos de estarmos diante dessa aliança. Uma aliança que o Senhor colocou para nós, uma aliança eterna. Uma aliança não de ouro, não de prata, mas uma aliança de sangue. O Senhor morreu naquela cruz do Calvário para que pudéssemos ter vida. E temos, e vivemos. E não somente isso, nós podemos sonhar, e não somente sonhar, mas também realizar. Obrigado porque a tua parte o Senhor cumpriu com a tua aliança.
O Senhor entregou a sua vida na cruz para que pudéssemos estar aqui. Mas agora, Senhor, é o nosso momento também de colocar diante do Senhor o nosso coração e dizer que nós temos uma aliança contigo. E não somente uma aliança com o Senhor, mas nós queremos viver pelo Senhor. Aprender a viver pelo Senhor e desfrutar das tuas bênçãos espirituais. E fazer com que os nossos discípulos, com que as nossas discípulas cresçam, se multipliquem e se tornem os melhores também, os melhores dentro da tua casa, os melhores maridos e esposas, os melhores filhos e filhas, os melhores empregados, os melhores empresários, os melhores médicos, advogados, políticos, ó Deus, seja quem for, que o Senhor nos ajude nessa aliança e que possamos ver a tua glória se manifestar em nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda Ele, glória a Deus.